Oi, leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Papeliche aqui no YouTube. O meu nome é Raíssa e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, mas antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Me segue no Instagram para acompanhar minhas leituras em andamento. E se você quiser me dar uma forcinha a mais, você pode fazer suas compras da Amazon através do meu link. Com ele eu ganho uma pequena comissão pela sua compra e você não gasta nada mais por isso. Eu sempre quis fazer um vídeo para vocês arrumando a minha estante, mostrando como eu faço isso. E nesse meio tempo, entre ter essa ideia e gravar esse vídeo aqui, eu acabei mudando de casa. Se você me segue lá no Instagram, você já tá sabendo disso. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui nessa casa e foi muito repentino. Eu e minha mãe já tínhamos vontade de mudar de casa e aí teve uma semana que a gente decidiu olhar um imóvel, a gente gostou e na semana seguinte a gente já mudou. Então foi assim, muito correria. E aí eu resolvi unir o útil ao não tão agradável, né, da mudança e gravar um vídeo arrumando as estantes para vocês. Essa estante aqui do meu quarto não é a única que a gente tem aqui em casa, tá? A gente tem a minha estante antiga, que foi a primeira estante que eu ganhei, e na outra casa a gente também tinha outras estantes, assim, móveis, onde a gente expunha os livros, sabe? Deixava livros como decoração e tudo mais. Então sempre tive muitos livros em casa porque eu não sou a única leitora da família, minha família também lê. Eu e minha mãe sabíamos que como a gente viria mudar para uma casa menor, a gente tinha que se desfazer de alguns livros. Então eu comecei a arrumação pela estante branca, que foi a minha primeira estante. Essa estante eu ganhei quando eu tinha 16 anos, e antes dela eu guardava meus livros numa sapateira. Eu acho que a maioria dos leitores já passou por isso, né? De ou guardar os livros no guarda-roupa ou numa sapateira, e no meu caso a minha sapateira era 80% livros e 20% sapatos mesmo. Eu acabei mudando de cidade quando eu tinha 16 anos e ganhei de presente essa estante. Eu era muito meticulosa, assim, na organização dessa estante. Eu lembro que na época, logo que eu ganhei essa estante, eu arrumava os livros por ordem alfabética de sobrenome de autor. Então, assim, vocês pensam a trabalheira que dava limpar e deixar tudo em ordem alfabética, enfim, era um caos, assim. Hoje em dia eu sou bem mais desprendida, né? E por a gente mudar para uma casa menor, então a gente teve que se desfazer de vários livros. E eu comecei a arrumação nessa estante, porque eu sabia que ali era onde tinha os livros que a gente tinha que fazer essa triagem, sabe? E os livros que eu não queria mais, que eram meus, já estavam ali, tá? Eu não deixo nessa estante aqui os livros que eu não tenho muito interesse em reler, eu acabo deixando naquela estante lá. Então, essa parte deu o maior trabalho, assim, eu tinha que pegar os livros e sempre conferir, né, se eram livros da minha mãe, eu perguntava para ela quais que ela queria manter, quais que ela queria doar ou passar para frente. Então, acabou demorando um pouquinho mais para fazer essa etapa de tirar os livros dessa estante, limpar e colocar nas caixas. Eu acho, cara, que a gente doou umas 5 caixas. Uma foi doação mesmo, a gente deixou no salão de beleza que a gente vai, e aí quem quiser pegar o livro pode levar embora, não tem problema nenhum, ficou uma caixa grande lá. E as outras a gente levou pro sebo. Inclusive eu vou gravar um vídeo mostrando quais livros eu troquei lá no sebo, vou mostrar um por um pra vocês. Mas isso aí eu vou postar depois desse aqui, tá? Foi um processo mais cansativo, né, de tirar os livros dessa estantezinha e colocar nas caixas, separar qual que ia pro salão para doação, quais que eu ia levar pro sebo. Então acabou demorando um pouquinho mais, eu também aproveitei e fiz a triagem dos outros livros que estavam espalhados pelo resto da casa. Depois que eu arrumei essa estante aí, eu fui pra minha, mas eu já vou mostrar pra vocês como que ficou essa estante branca aqui na casa. Como eu falei, teve alguns livros que eu já tirei daqui da minha estante e deixei lá, né? Lá também é um pouquinho mais acessível, né? Porque essa minha estante aqui, ela é suspensa, então tem livros que ficam lá em cima que são mais difíceis de eu pegar, então alguns livros eu deixo lá mesmo. Até pra fazer vídeo e tal, fica mais fácil pra mim. E eu não tive muito critério, tá? Pra organizar. Minha mãe me deixa sempre muito à vontade pra organizar os livros, assim, ela não se mete muito nisso, entendeu? No começo eu tentei deixar os gêneros juntos, então nas primeiras prateleiras aí tem bastante suspense, principalmente suspense policial. Eu tô até pensando em fazer um vídeo lendo 3 desses suspenses policiais que eu nunca ouvi falar na minha vida, mas que eu achei a sinopse interessante e falar pra vocês o que eu achei. Se vocês gostarem dessa ideia, eu faço, tá? Deixa aqui nos comentários. E aí eu fui organizando, tentei deixar os de fantasia e os clássicos juntos, mas vocês vão ver aí que não tem tanto critério não. Eu só fui organizando mais por autor e por tamanho, tá? E aí esse ficou o resultado, tem uns mangás, tem livro infanto-juvenil, tem livro infantil que a gente não quis se desapegar, então tem bastante coisa e esse acabou ficando o resultado final dessa estantezinha menor.
Depois disso, né, depois de eu arrumar essa estante, eu vim pra minha, que fica aqui no meu quarto. Essa estante, ela foi mais fácil de empacotar, porque, como eu falei, os livros que eu já não tinha muito interesse, eu já tinha passado para essa estante branca que ficava na sala, na outra casa, e que nessa casa aqui ficou no quarto de visitas, porque ela é uma casa bem menor. Então eu acabei só tirando mesmo das prateleiras e encaixotando. Então foi bem mais rápido, porque eu só tirava, não precisava fazer aquela triagem de qual é o livro que eu ia doar, qual o livro que eu ia ficar, então acabou ficando mais simples esse processo. E aí a arrumação dessa estante foi um pouco mais complicada, porque assim, eu tenho 2 prateleiras além dessa estante onde eu guardo os livros. Na casa antiga, essa prateleira ficava em cima da minha cama, e na prateleira de cima eu deixava os livros de não ficção. As edições mais bonitas eu deixava aqui, como as da Dark Side, de Serial Killers e tudo mais, eu deixava aqui. E naquela lá eu deixava principalmente os livros relacionados ao meu trabalho, né, os livros de não ficção relacionados ao meu trabalho. E na prateleira de baixo eu deixava os livros não lidos. Só que nessa casa aqui eu resolvi dar uma limpada nessas prateleiras. Essas prateleiras agora estão em cima da minha escrivaninha. E nessas prateleiras eu resolvi deixar somente os livros relacionados ao meu trabalho. Só que vocês vão ver aí que Sherlock Holmes acabou ficando nessa estante também, nessa prateleira, porque foi a última coisa que eu tirei das caixas da mudança e já não tinha mais espaço aqui. Então eu acabei deixando ali até eu arrumar tudo de novo, né? Fazer aquela limpeza geral. Então, por enquanto, Sherlock Holmes vai ficar infiltrado ali, mas, ó... Não precisa contar pra ninguém, tá bom? Deu um leve probleminha aí no planejamento, mas tudo bem. Então, nessas prateleiras aqui na casa nova, eu acabei deixando esses livros relacionados ao meu trabalho, né? E eu coloquei mais umas decoraçõezinhas, assim, não queria deixar tão abarrotado, sabe? Igual essa estante aqui de trás, pra deixar um negocinho mais profissional, entendeu? Então, eu organizei desse jeito. E aí, todos os meus livros físicos não lidos acabaram vindo pra cá. Então, por isso que a estante não acabou esvaziando tanto assim, porque eu preferi deixar as prateleiras mais tranquilas, coitadas, tá? Vocês vão ver aí no vídeo da arrumação que eu tava muito em dúvida do que fazer nessa estante. Eu percebi, né, depois de começar a gravar os vídeos, que as principais prateleiras que aparecem aqui no cenário são essas duas aqui. E aí eu fiquei pensando, cara, o que eu vou colocar nesses nichos, né? O que eu quero que apareça? E aí eu resolvi aí, vocês vão ver que eu vou mudar várias vezes de lugar, mas no final das contas aqui ficou Stephen King atrás de mim, vocês estão vendo, né? E aqui ficaram alguns livros que eu gosto muito, tem muitos que eu li recentemente e eu gostei bastante, também tem alguns queridinhos da vida aí, quem sabe vocês adivinham quais são. Então eu resolvi deixar esses nichos aqui com essa pegada mesmo. Mas, enfim, demorou bastante pra eu arrumar a estante, é muito livro, galera. Nossa, nessas horas de mudança eu percebo que, putz, a gente devia ser mais desapegado, entendeu? Se eu tivesse todos os meus e-books em livros físicos, eu tava ferrada, eu não ia ter lugar pra nada, porque, cara, é muito livro. E saíram 5 caixas de livros daqui, então vocês vão perceber que aquela estante branca, né, já tava cheinha e aqui ainda tá abarrotado, não esvaziou tanto assim. Mas vocês vão ver aí no resultado do vídeo que lá em cima eu resolvi deixar algumas sagas de fantasia, deixei alguns suspenses policiais também. Então tem um pouquinho de tudo lá em cima, mas principalmente fantasia, séries mais antigas, assim, que eu li há bastante tempo. Não tenho tanta pretensão em reler por agora, então elas estão lá em cima, tá? Que é um lugar mais difícil de acessar, né? Aí logo aqui embaixo, na segunda fileirinha, assim, né? Eu acabei deixando alguns livros não lidos, né? Que eu gosto de deixar os livros não lidos, assim, no lugar que eu possa ver com facilidade pra conseguir escolher a leitura nova, assim, porque às vezes se eu não vejo o livro, eu esqueço que ele existe e, né, o coitado fica abandonado lá mesmo, encalhadaço. Então eu sempre gosto de deixar os livros não lidos, assim, mais em destaque. Então nessa segunda fileira aí tem livro não lido, tem edições que eu gosto muito da Dark Side, tem os meus livros em inglês hardcover, que eu não tenho muitos, mas eu deixo ali. E eu deixei um nicho especial para os meus mangás, né? Como eu voltei a colecionar mangás depois de muitos anos, né? Eu voltei a colecionar no ano passado. E eu decidi deixar um nicho grande para eles, tá? Então aqui tem as minhas coleções que ou eu estou completando ou que já estão completas, tá? Tem algumas coleções que eu deixei na outra estante, mas são coleções que não estão completas ou que eu não tenho tanto apego assim. Deixei em stand-by por lá. Então por aqui eu deixei as que eu mais gosto. Então tem Kuroko, tem Sakura, tem Fullmetal, Haikyuu. Se vocês quiserem eu faço um vídeo, tá? Mostrando todos os meus mangás, as minhas coleções, sejam completas ou não, tá? Se vocês quiserem eu posso fazer isso. É um assunto que eu quero voltar a trazer pra cá, tá?
é porque eu não leio tanto mangá, como que eu posso dizer, atual assim, sabe? Eu acho que dos atuais mesmo eu tô lendo Haikyuu. Mas eu gosto muito dos clássicos da época que eu assisti os animes na televisão, então por isso que eu colecionei Sakura, Sailor Moon, né? Um recente também, mas não tanto, é Full Metal, mas eu não assisti o anime, então eu tô lendo o mangá, então assim. Se vocês quiserem eu trago o vídeo, vou gostar de trazer, tá? E aí eu acabei deixando um lugarzinho bem especial pra eles aqui na minha estante, eu gostei bastante do resultado. E aqui embaixo na primeira fileira, então, ficaram ainda alguns livros não lidos. Toda a minha coleção do Stephen King, que começa lá no canto e vem vindo até aqui atrás de mim. E aqui do lado, como eu falei antes, ficaram uns livros aí que eu gosto mais, que são meus queridinhos e que vão aparecer nos próximos vídeos, quem sabe. Então é isso, leitores, essa é minha arrumação aí da minha estante nessa mudança que foi toda de última hora, meio de repente. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo que é diferente, né? Dos outros que eu já tinha feito aqui no canal. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Semana que vem a gente tem um compromisso marcado com o próximo vídeo. E é isso. Um beijo. Tchau! Nessas prateleiras eu acabei deixando então os livros